Bom dia! Hoje é dia 24 de janeiro e vamos para o nosso devocional do dia. Devocional que eu leio tanto o devocional da manhã quanto o devocional da noite. Mas antes, vamos começar com a nossa oração. Pai querido Jesus, que o Senhor esteja presente do começo ao fim desse devocional. Traga para essa live todas as pessoas que precisam ouvir essa reflexão sobre a sua palavra que se encontra nos Salmos 91:3 e em Lucas 10. Espírito Santo, se for necessário, que o Senhor coloque em minha boca qualquer palavra para explicação para este devocional. Agradeço por estar conosco nesse dia, Senhor. Amém. Amém e amém. Vamos lá. Nosso devocional da manhã tem como base Salmos 91:3. Então vamos ler a introdução do livro de Salmos. Circunstância da escrita. Como um livro é uma coleção de muitos salmos diferentes escritos ao longo de um grande período de tempo, não apenas um autor para esta coleção, já que os salmos é um conjunto de livros. Por exemplo, se a gente abre em Salmos 1, a gente vê livro 1, que vai do Salmo 1 ao 41, e assim por diante. Se eu não me engano, é 5 livros. De longe, a designação mais comum nos títulos é Salmo de Davi. Pode-se referir Davi como o autor desses salmos. O papel dele como músico na corte de Saul, bem como suas muitas experiências como pastor, soldado e rei, o tornam um provável candidato à composição desses salmos. Outros títulos incluem a designação de Salomão, como nos Salmos 72 e 172. Asaf, 50, e dos 70 ao 83. Os filhos de Corá, 42 e do 44 ao 49. Etam, Salmo 89. Emã, filho de Corá, 88. E Moisés, 90. Todos esses. No caso de Asaf, embora ele fosse um dos principais músicos de Davi, o próprio nome passou a ser associado a um grupo de músicos com o mesmo nome. Isso pode explicar por que um salmo aparentemente pós-exílico, o Salmo 74, inclui no título a informação de Asaf. Salmos consistem em muitos hinos e orações diferentes escritos por indivíduos, mas usados pela comunidade. Se considerarmos os nomes que constam no título como os autores, a data da composição varia do tempo de Moisés, século XV a.C., até alguns títulos até um tempo após o exílio, sexto século a.C. ou mais tarde. Alguns dos títulos contêm informações históricas que podem indicar o local e o contexto da escrita. As informações podem não se referir à data da composição, mas aos locais onde seus conteúdos estão inseridos, tendo sido escritos algum tempo depois de os eventos terem ocorrido. Este é um cenário mais provável. Em muitos casos, esses salmos também incluem passagens de ação de graça, mostrando que foram escritas depois de Deus ter respondido às suas orações. Contribuições. Contribuição para a Bíblia. A relação entre a ação de Deus na vida do seu povo e como o povo reage a elas é a contribuição mais significativa desse livro. Deus nunca falou diretamente em nenhum dos salmos, como fazia nos livros narrativos e proféticos. Assim, os salmos são escritos a partir de uma perspectiva humana, à medida que os autores vivenciam diversas situações da vida. A luta para entender como os atributos de Deus, particularmente a sua soberania e bondade, se relacionam às experiências da vida, é um tema importante na coleção. Estrutura. O livro de Salmos é do começo ao fim um livro de poesia. A poesia hebraica não tem rima métrica ao regular, mas usa um paralelismo que consiste em 2 ou 3 versos que se correlacionam e complementam um pensamento. Uma parte do paralelismo se trata de um sinônimo, onde o segundo verso ecoa o primeiro. O paralelismo antitético apresenta um contraste entre os dois segmentos e no paralelismo sintético, o segundo completa a ideia do primeiro. Os salmos podem ser divididos em classes: hinos, Salmos 145 ao 150, e cânticos de ação de graça, do 30 ao 32. Salmos de lamento, 38 e 39, que são orações ou clamores a Deus em ocasiões de angústia. Salmos reais, 2 e 110, aqueles a respeito do reino terreno de Israel. Salmos de entronização, 96 e 98,
quais celebram a realeza do Senhor. Salmos penitenciais 32, 38 e 51, aqueles que expressam contrição e arrependimento. E salmos de sabedoria ou didáticos 19 e o 119, a quais atendem a ser proverbiais. Spurgeon em Salmos. Deus permitiu que Davi passasse por muitas experiências, não tanto para si mesmo, mas para o bem das futuras gerações. Sempre que lemos os salmos dele, podemos nos identificar de uma forma ou de outra. Todas as vezes que me encontro em um beco sem saída, ali vejo Davi. Acho que nunca desci a uma situação tão humilhante que não tenha visto em uma situação ainda pior, assim como também nunca subi a um ponto tão alto que não tenha visto Davi muito acima de mim, pronto para cantar sua música, acompanhado do seu instrumento de corda enquanto eu cantava a minha canção. E essa é a introdução do livro de Salmos. Agora vamos ler o nosso devocional da manhã. Pois ele te livrará do laço do passarinheiro. Salmos 91, versículo 3. Deus liberta seu povo do laço do passarinheiro em dois sentidos: os livra dele e os tira dele. Primeiro, ele os liberta do laço, não permite que entrem nele. E em segundo lugar, se forem pegos ali, eles os tira dele. A primeira promessa é a mais preciosa para alguns. A segunda é a melhor para os outros. Ele te livrará do laço. Mas como? Um problema é muitas vezes o meio que Deus nos liberta. Ele sabe que nossos desvios logo resultará em nossa destruição, e em sua misericórdia nos envia a vara. Devemos Dizemos: Senhor, por que isso? Sem saber que o problema foi o meio de nos libertar de um mal muito pior. Muitos têm sido salvos da ruína por suas tristezas e cruzes. Estes afastaram os pássaros das redes. Em outros momentos, Deus mantém seu povo fora do laço do passarinheiro, dando-lhes grande força espiritual, de modo que, quando são tentados a fazer o mal, dizem: Como posso fazer essa grande maldade e pecar contra Deus? Mas que bênção será se o cristão, numa hora ruim, for capturado numa rede e assim Deus o tira dela. Ó desviado, você pode ser abatido, mas não se desespere. Embora você tenha andado errante, ouça seu redentor dizendo: Volte, filho desviado. Terei misericórdia de você, mas você diz que não pode voltar, pois é um prisioneiro. Então escute a promessa, pois ele te livrará do laço do passarinheiro. Você já foi liberto de todo mal em que caiu, e embora nunca deixe de aprender de seus caminhos, aquele que o amou nunca rejeitará. Ele o receberá, lhe dará júbilo e alegria, e que seus ossos quebrados possam regozijar-se. Nenhum pássaro do paraíso deve morrer na rede do passarinheiro. E esse é o nosso devocional da manhã. Agora vamos ler a introdução do Evangelho de Lucas para lermos o nosso devocional da noite. Evangelho segundo Lucas. Autor e período da escrita. Os últimos dos três evangelhos sinóticos não traz nenhuma indicação direta quanto a seu autor. Todavia, o nome do destinatário é mencionado logo no início. É um homem rico e próspero, chamado Teófilo. O livro de Atos dos Apóstolos também é dedicado a esse mesmo Teófilo. Ambos os livros da Bíblia já foram atribuídos a Lucas no século II. Então, se você tem o seu hábito de ler a Bíblia anualmente, uma recomendação que eu faço é leia Lucas e Atos em seguidas, que praticamente é o mesmo livro. Lucas, o médico amado, não era apóstolo e provavelmente não era judeu. Lucas foi um fiel companheiro e colaborador do apóstolo Paulo por anos. A princípio, Lucas acompanhou Paulo durante sua segunda jornada de Trôdio a Filipos e durante sua terceira jornada de Filipos a Jerusalém. Finalmente, Lucas acompanha Paulo a Roma. Lá ele estava em companhia direta do apóstolo quando escreveu as cartas dos Colossenses e a Filemão, e por fim ele foi o único a permanecer com o apóstolo quando escreveu sua carta a Timóteo. Sobre essa relação entre Paulo e Lucas tem o filme Apóstolo, Paulo, Apóstolo de Cristo,
Acho que sexta-feira eu consigo trazer ele como recomendação, eu vou reassisti-lo e trazer como recomendação, como eu faço normalmente aos fins de semana, naquele story naquela coleção, naquele destaque de filmes e séries cristãos. Com base nessa estreita relação entre Lucas e Paulo, o pensamento já havia sido mencionado no século II que Paulo estava sugerindo o Evangelho de Lucas ao mencionar repetidamente a expressão meu Evangelho. No entanto, essa opinião não é sustentável. O Evangelho de Lucas e o escrito do apóstolo Paulo têm o mesmo caráter universal, são direcionados não apenas aos judeus, mas todo ao mundo inteiro. Não encontramos nada da vocação especial de Paulo no Evangelho de Lucas, nem da posição do crente em Cristo ou do mistério sobre Cristo e sua igreja, que foi especialmente revelado a Paulo. Sendo médico, Lucas teve uma educação superior que se manifesta a partir da apresentação e estilo do seu trabalho. Ele não era uma testemunha ocular dos fatos que escreveu e, portanto, examinou minuciosamente os relatos das testemunhas oculares. Se Lucas conhecia ou não o Evangelho de Marcos, se usava ou não outras fontes conhecidas apenas por ele, são especulações. De fato, o Evangelho de Lucas contém mais de um terço do material dos outros escritos do Evangelho não mencionam. Isso se aplica especialmente aos capítulos introdutórios e à jornada do Senhor Jesus a Jerusalém, que é relatado no capítulo 9 ao 19. Nos versículos introdutórios do capítulo 1, versículo 1 e 4, vemos de forma muito clara a unidade entre o motivo do escritor e a inspiração divina. O que Lucas aprendeu das testemunhas oculares, ele escreveu sobre a inspiração do Espírito Santo. O Evangelho de Lucas provavelmente foi escrito durante os anos 55 a 60 depois de Cristo. Muitos cientistas supõem que Lucas o escreveu durante os anos de prisão do apóstolo Paulo em Cesareia. Assuntos e propósitos dos escritos. Lucas provavelmente foi o único não-judeu chamado por Deus para escrever livros na Bíblia. O evangelho com seu nome é o mais longo de todos. Se incluirmos os Atos dos Apóstolos, Lucas escreveu a maior parte do Novo Testamento após Paulo. Uma característica especial do evangelho de Lucas e dos Atos dos Apóstolos é a validade geral do evangelho da salvação para todos os homens no mundo inteiro. Conforme os 12 apóstolos são enviados em Lucas 9, a restrição mencionada por Mateus não é citada aqui. Em Mateus, os discípulos deveriam ir apenas às ovelhas perdidas da casa de Israel. O envio dos 70 é relatado apenas por Lucas, mas o que qualquer outro evangelista, Lucas menciona o cuidado do Senhor Jesus por grupos específicos e indivíduos, os desprezados, os samaritanos, as mulheres e as crianças. Lucas menciona mais de 10 mulheres que são mencionadas em nenhum outro lugar. A universalidade do serviço de Cristo é mais aparente no versículo-chave em Lucas 19:10, porque o Filho do Homem veio para buscar e salvar o que estava perdido. As palavras Salvador, salvar e salvação são mencionadas com especial frequência em Lucas. Não obstante, o assunto principal da apresentação de Lucas é a pessoa do Senhor Jesus como Filho do Homem, o homem verdadeiro e perfeito que viveu como o único justo entre os injustos, que sofreu a morte deles na cruz, e por isso que Lucas descreve em grandes detalhes sua encarnação de Deus, a encarnação do Filho de Deus, seu nascimento, sua infância, sua obediência a Maria e José e seu crescimento em todos os aspectos. Em sua genealogia do Senhor Jesus, Lucas retoma Adão, o primeiro homem, diferente de Mateus, que começa em Abraão. E essa genealogia de Maria, como fala o Lucas, ele entrevistou muitas pessoas para escrever o seu evangelho, e uma dessas pessoas foi Maria, a mãe de Jesus. Por isso que ele é um dos únicos que retrata com detalhes o nascimento de Jesus e os seus antecedentes, como a mensagem do anjo Gabriel, de Maria com Isabel, e também tudo que aconteceu em Belém durante o Natal. Em nenhum outro evangelho encontramos o Senhor Jesus em oração e falando sobre a oração com a mesma frequência que neste evangelho. Dessa maneira é expressa a perfeita dependência de seu Deus e Pai. A intenção do Espírito Santo no evangelho é resumida nas palavras do centurião debaixo da cruz. Certamente, este era um homem justo. Peculiaridades. Alegria. A palavra alegria é mencionada com mais frequência em Lucas e de maneira semelhante em João do que nos outros dois evangelhos. Isso enfatiza que o evangelho é uma boa ou alegre.
uma notícia boa ou alegre. É especialmente bonito ver que o Evangelho começa e termina com essa alegria. A referência do Evangelho de Lucas com Paulo. Em 1 Timóteo 5,18, Paulo refere-se a Lucas 10,7, onde escreve: Digno é o trabalhador de seu salário. Essa referência é muito notável por duas razões. Em primeiro, mostra que o Evangelho de Lucas já era conhecido no momento que a primeira epístola de Timóteo era escrita. Em segundo lugar, porque o Evangelho de Lucas foi imediatamente respeitado pelos cristãos como um livro canônico, pertencente às Sagradas Escrituras. As palavras introdutórias do apóstolo Paulo, porque as Escrituras dizem, colocam as amplas referências de Deuteronômio 25:4 e Lucas 10:7 o nível da inspirada palavra de Deus. O fato de uma referência ao Evangelho de Lucas ser considerado pertencente às Escritas Sagradas mostram que o Espírito Santo inspira a combinação das escrituras individuais e os escritores no momento dos registros. Agora vamos ler a visão geral do conteúdo do capítulo 10, que é o capítulo do nosso devocional da noite. O envio dos 60 discípulos, o bom samaritano e Maria e Marta, que é o tema do nosso devocional. Marta, agitada de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Lucas 10, versículo 40. O erro dela não era o fato de servir. A condição de servir será de todo cristão. Eu sirvo deveria ser o lema de todos os príncipes da família real celeste. Seu erro também não foi ter muitos serviços. Não podemos fazer demais. Façamos tudo o que nos é possível, que nossa mente, coração e mãos estejam engajados no serviço do Mestre. Não foi o erro estar ocupada preparando um banquete para o mestre. Feliz foi Marta por ter a oportunidade de receber um convidado tão abençoado e também poder o desejo tão caloroso de lançar toda a sua alma no compromisso de servir. Seu erro foi estar ocupada com muitos serviços, de modo que se esqueceu dele e só se lembrou do trabalho. Ela permitiu que o serviço se sobrepusesse à comunhão e então apresentou muita obrigação manchada com o sangue do outro. Devemos ser Marta e Maria ao mesmo tempo. Devemos fazer muitos serviços e ter muita comunhão ao mesmo tempo. Para isso, precisamos de grande graça. É mais fácil servir do que estar em comunhão. Josué nunca se cansou de lutar contra os amalequitas, mas Moisés, em oração no topo das montanha, precisou de 2 ajudantes para segurar suas mãos. Quanto mais espiritual o exercício, mais cedo ficaremos cansados com ele. Os frutos mais seletos são mais difíceis de gerar. Virtudes mais celestes são as mais difíceis de cultivar. Amado, enquanto não negligenciamos as coisas externas que são boas o suficiente em si, devemos também ter o cuidado de desfrutar uma comunhão viva e pessoal com Jesus. Cuidar para não negligenciar o fato de estar sentado ao pé do Salvador, mesmo se sob o pretexto especial de estar fazendo o seu serviço. O mais importante para a saúde de nossa alma, para a sua glória, para o nosso próprio bem, é nos mantermos em comunhão perpétua com o Senhor Jesus e cuidar para que a vital espiritualidade de nossa região seja mantida acima de qualquer outra coisa do mundo. Então, que de fato nós encontramos o equilíbrio entre servir e adorar. Que, que a sua adoração não te impeça de servir, mas também que o seu servir não impeça a sua adoração. E é isso. Esse é o nosso devocional da noite. Esse é o nosso devocional do dia 24 de janeiro. Amanhã nós voltamos com mais um devocional do dia, já que eu estarei no culto da noite. Então, tenha um bom sábado e até amanhã.